É um prazer sempre servir ao Senhor, né? De estar disponível. E pela misericórdia do Senhor, o Senhor sempre tem falado comigo, falado com a minha casa, tem falado com essa igreja e é maravilhoso, né? Irmãos, se quiser sentar mais à frente, vamos nos reunir, tá? O tempinho está mais frio, vamos ficar mais juntos, vamos nos reunir. Creio que Deus realmente vai falar bastante no coração da gente. Deus vai nos trazer uma direção, Deus vai nos trazer uma nova esperança, um novo motivo para servi-lo ainda mais e para nos dedicarmos e buscarmos ainda mais a presença dEle, o amor e a misericórdia dEle. Quem crê diz amém. Você ficou ainda mais bonito de perto aqui. Irmãos, vamos ler aqui Lucas, nós vamos ler o capítulo 5. Vamos ler até o versículo 11. Amém? E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-se-lhe as redes. E fizeram sinal aos companheiros que estavam ao outro barco, para que os fossem ajudar, e foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois que o espanto se apodera dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que havia feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Amém? Glória a Deus. Texto bonito, né, irmãos? Esse texto, ele nos mostra assim grandemente o ministério de Jesus, quando Jesus ele começa a escolher seus primeiros discípulos, e Jesus ali tem um grande encontro com Simão. Simão é o qual nós vamos meditar um pouco sobre a vida dele, sobre quem foi Simão e depois se tornou Pedro. Depois disso, qual foi esse processo, como Jesus trabalhou na vida de Simão e tudo que ele precisou passar, suas atitudes. Nós vamos meditar um pouco sobre esse grande homem de Deus, que é um exemplo para nós, que devemos trazer para a nossa vida, para o nosso ministério, para tudo aquilo que Deus tem para nós. A gente pode se espelhar bastante em Pedro. E sabendo, através da palavra, nós sabemos que Pedro ele não tinha um temperamento muito tranquilo, né? Pedro era um homem explosivo, um homem muito, como fala, sua personalidade forte e impulsiva. Ele era muito impulsivo. Pedro ele agia muito pela emoção. E isso, no decorrer do início do seu ministério, às vezes foi até um certo problema, que Jesus precisava estar podando algumas arestas ali e redirecionando ele para que ele pudesse alcançar mais temperança, tenha uma maneira de decidir, de escolher, através não só dele, dos
dos seus pensamentos, das suas emoções, mas através daquilo que o Espírito tinha para ele, da direção que o Espírito e o próprio Jesus tinha, de todo o propósito, de toda a missão que deveria ser cumprida através da vida dele. E Jesus, ele não vê como nós, humanos falhos. Nós lemos aqui que Jesus, ele estava indo ministrar a palavra e a multidão ia apertando, Jesus ia apertando, e Jesus foi chegando ao rio ao ponto de entrar ao barco de Pedro. Então, Jesus, ele escolhe entrar no barco de Pedro, e isso eu creio que não foi por acaso, porque Jesus já conhecia Pedro, no caso aqui ainda era Simão, e Jesus ainda conhecia o coração dele, apesar de tudo isso que falamos, de ser uma pessoa com traço de ansiedade, de explosão, que tinha um temperamento muito forte, mas Jesus o via com um coração que podia ser trabalhado para que toda essa energia, essa paixão que Pedro tinha, poderia ser usado de maneira muito positiva no ministério. Que Pedro, ele demonstrava uma força, uma autoridade de um grande líder, de um grande homem que podia alcançar várias vidas. Um homem com um coração pulsante e determinado, precisando apenas de uma direção, precisando apenas de um alvo. Pedro era como uma flecha incendiada com fogo, precisando apenas ser atirada para o rumo certo, para o alvo certo. E assim vejo muitos de nós que até queremos estar à disposição de Deus, à disposição de Cristo, mas às vezes nossas emoções acabam nos afastando, nos desanimando, nos deixando com medo, e quando damos por si, não estamos fazendo nada. Quando damos por si, estamos sentados, apenas ouvindo. Então, o intuito dessa mensagem hoje é falar com você, ao seu coração, para que você olhe com o olhar de Cristo, que Cristo, esse mesmo Cristo que transforma a vida de Pedro, que direciona Pedro, ele pode direcionar todos nós. É Ele que capacita, Ele que me capacita aqui para estar aqui hoje, essa noite, para falar com vocês. E amanhã pode ser vocês, qualquer um de vocês está aqui e falando o nome dEle e proclamando esse evangelho maravilhoso. Esse é o grande propósito. E Jesus, então, vamos ler aqui. Jesus, ele intencionalmente entra no barco de Pedro, e no caso Simão, para pregar. E lendo a história, nós vemos que Simão, ele passou assim, a madrugada toda em busca de peixe. Ele tentou a madrugada toda pescar, ele tentou pescar a noite toda, jogava a rede daqui, jogava a rede dali, e nada Pedro pegava. A pescaria dele não foi nada bem sucedida. Pedro, ele teve muita dificuldade nessa noite, e certos historiadores vão falar que Pedro passava um momento dos mais difíceis de sua vida, em questão financeira. Ele estava atolado em dívidas, precisava muito dessa pescaria, precisava muito de recursos. A Bíblia vai nos ensinar e nos mostrar que a sogra de Pedro também estava doente, a qual o próprio Jesus a cura. Então estava muito difícil. Aí você imagina Pedro, que não era um simples pescador que só ia pescar final de semana, sentar ali por distração, mas era um homem profissional. Nós concordamos que Pedro, ele sabia o que fazia. Pedro vivia disso, vivia da pesca. Então Pedro, ele olhava e sabia onde tinha peixe e onde não tinha peixe. Pedro sabia a maneira correta, a técnica de jogar as redes. E Pedro, ele conhecia o mar como a sua própria casa, pois aquilo era a vida dele, aquilo era a profissão dele. Então, é um ambiente confortável para Pedro. Porém, nessa noite, nada deu certo. Porém, não adiantou Pedro ter nenhuma técnica, não adiantou Pedro ter nenhuma experiência, nenhum conhecimento, porque essa noite ele fracassou. Aquela frase que o mar não estava para peixe mesmo. Então, imagina Pedro voltando para a praia, retirando as suas redes e lavando a decepção que ele estava. A frustração,
Você às vezes pode já ter passado por momentos que você se sentiu incapaz, que você falou assim, eu não consigo, nossa, hoje é o momento que eu mais precisei e nada está dando certo, nada funciona. Só que o que eu quero trazer para você é porque às vezes nossas forças realmente elas não vão alcançar aquilo que precisamos no momento. Realmente nós sozinhos com nossa força nada vai adiantar, nada vai funcionar, porque esse Deus, esse Jesus, o qual nós servimos e buscamos aqui, Ele quer demonstrar o seu poder através de você, mas para isso você precisa realmente se diminuir. Tem momentos na vida que você realmente precisa se frustrar para que a glória de Deus, o poder e o amor dele se manifeste em você. Para que aí sim cresça o nome de Cristo através de você. Que não cresça o que você estudou, ou todas as técnicas, o seu profissionalismo, sua postura, sua educação, não, mas que o nome de Jesus cresça. Pois só Ele pode nos levar além do que nós conseguimos sozinhos, só Ele pode ser nossa esperança, e só Ele pode ser a nossa energia, a nossa força, e a nossa rocha, o qual nos dá sustento. E aqui, Jesus, ele estava tentando mostrar isso para Pedro, que Pedro, agora, ele precisava ser dependente dele, e não simplesmente da sua profissão, do seu profissionalismo e das suas técnicas. Em Lucas, no versículo 4, o capítulo 5, versículo 4, fala que quando acabou de falar, disse Simão, faze-te ao mar e lançai as vossas redes para pescar. Aí pensa você que a noite inteira fez aquilo, lançou a rede, lançou a rede, lançou a rede. Creio que Cristo veio com uma ministração aqui, não dita, mas bem forte, bem profunda, que tocou no coração de todos que estavam presentes, de tal forma que, ao Jesus mandar ele lançar a rede, a multidão deve ter falado assim, Jesus, esse só pode estar de sacanagem com Pedro. Esse homem, depois dele ter passado a madrugada inteira pescando, ele vem e manda ele lançar a rede novamente em alto mar. Pois a palavra de Jesus, ela, meus irmãos, Jesus ele deu a ordem para Pedro para lançar, assim como Jesus toda quarta, todo domingo, e você que busca ler a palavra na sua casa todos os dias, ela sempre fala com você de uma forma, ela sempre tenta te alertar de uma forma diferente nos devocionais, a palavra do Senhor, ela sempre tenta nos dar uma direção. Só que se ficarmos parados, se não colocarmos em prática, se não agirmos diante daquela palavra, diante do que aprendemos, diante daquela sabedoria que a palavra nos traz, se nós ficarmos parados, nada vai mudar na nossa vida. Pois Cristo, ele deu uma palavra, ele deu um comando para Simão, vai em alto mar e lança a rede. Por mais que, às vezes, com os nossos olhos carnais, pareça loucura, pareça que nada pode dar certo, que já deu tudo errado, mas a palavra de Cristo tem poder, e ela tem poder, e para ela, esse poder se exercer e se manifestar na nossa vida, nós precisamos agir e tomar uma atitude, a qual Pedro aqui no versículo 5 toma, e respondendo Simão, disse-lhe, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançaremos a rede. Simão entendeu que aquela não era qualquer palavra, aquele não era qualquer direcionamento, não era uma palavra jogada da boca para fora, pois ele viu que Cristo ele tinha uma autoridade diferente, ele era diferente. Então, aquelas palavras de Jesus, aquela ministração, ela gerou fé. Ela fez Pedro acreditar, ela fez Pedro confiar, a tal ponto que ele esqueceu tudo que ele sabia, tudo que ele entendia de mar, e tudo que tinha dado errado, e falou, segundo a tua palavra, Senhor, eu vou. Segundo a tua palavra,
eu vou lançar a rede ao mar, porque eu confio em Ti, confio no que o Senhor fala. Pense você aí na sua cadeira, se você tem confiado verdadeiramente em Deus. Se você de fato tem abandonado tudo que você acha, que você pensa que você sabe, naquele momento que Deus fala com você na ministração, que você está errado nisso, você precisa mudar de direção aqui, você precisa mudar sua postura aqui. Todos os dias estamos aprendendo isso, estamos aprendendo, e entra nos nossos ouvidos, mas a grande questão é, nós estamos colocando em prática. Nós estamos obedecendo aquilo que o Senhor tem falado com a gente, nós estamos buscando uma restauração, um movimento novo em nossas vidas. E Pedro entendeu esse poder, essa autoridade de Cristo, ele entendeu que as palavras dele eram diferentes, que realmente era uma palavra poderosa, que aquilo era palavra, gente, essas palavras que nós estudamos, que nós aprendemos, são as palavras que criaram todas as coisas. Foi através dessa palavra, do próprio Jesus, que tudo foi criado, que tudo surgiu. Quando Deus falava, haja, a palavra se manifestava e ali tudo era criado, tudo foi feito. E Pedro pegou e criou, e pegou isso no seu coração e viveu isso. Falou assim, Senhor, segundo a Tua palavra eu vou, segundo a Tua palavra eu quero. E quantos aqui não tem uma palavra que não tocou no seu coração, que não mexeu de uma maneira diferente, ou que você escutou aqui, que você leu aí na sua casa, e até hoje você não se movimentou? Você não fez algo a respeito dessa palavra, a respeito dessa direção? E há quanto tempo você está sentado nesse banco e não muda nada, e continua sempre a mesma coisa, e Deus está falando, preciso de você, seja junto, esteja em comunhão, ande com a igreja. Então essa é uma palavra de despertamento para nós, essa é uma palavra para que nós possamos ter uma vida transformada e ter uma vida restaurada diante da palavra do Senhor, porque o Senhor está disposto a fazer tudo para que o nome dele seja glorificado e que pessoas sejam salvas e libertas. Mas para que você faça parte disso, você precisa se movimentar. No versículo 6, e fazendo assim colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-se-lhe as redes. Olha que maravilha, o poder da obediência. Quando Pedro lança as redes, automaticamente as redes se enchem de tal forma que as redes começaram a se romper, de tanto peixe que entrava, de tanto peixe que estava entrando para dentro da rede, que eles não estavam conseguindo sozinhos. E esse era o melhor resultado de suas vidas, isso logo depois do pior momento da sua vida, de decepção. Cristo vem e muda isso, mas Ele muda através de um ato de obediência e fé. Porque Pedro acreditou, confiou e agiu diante da palavra. E Pedro sai dessa condição crítica agora que estava, para uma condição melhor. E a palavra de Deus tem para você o propósito, e você não pode ficar guardando esse propósito. Assim que eles começam a puxar as redes, assim que começa a pesar, eles viam que era uma abundância tanta de peixes que eles não conseguiam sozinhos. E naquele mesmo momento que ele estava passando maior dificuldade, não tinha para ele, Deus já o fez a ter para compartilhar com os outros seus amigos que estavam ao seu lado, e teve que pedir ajuda, teve que pedir outro barco para que viesse. E mesmo assim os barcos se encheram de tal modo que quase vinham a pique. Se você se dispor a ouvir a palavra do Senhor, a praticá-la, a vivê-la, não só você, sua casa, sua família, mas todos que estiverem ao seu redor vão receber uma mudança, uma transformação também através da sua vida. Pois se a igreja é isso, ir por todo mundo, pregar o evangelho,
que você primeiro recebeu, você primeiro foi transformado, e através de você, as demais pessoas, elas vão sendo mudadas, vão sendo transformadas, vão sendo abençoadas. E assim o reino também vai crescendo, o nome do Senhor vai ser glorificado. E cada vez estaremos mais perto da nossa esperança final, que é estar com Ele nos céus, na vida eterna. Vocês creem? Amém? Amém. Glória a Deus. Então o pastor fala aqui muitas vezes que a gente não pode ser um obeso espiritual. Não podemos ser aquele tipo de pessoa que apenas recebe, vai engordando espiritualmente e vai recebendo palavra, só que não vai fazendo nada com ela, não faz nada com essa palavra. Aí chega ao ponto que você vai recebendo e vai esquecendo. Aí, a partir disso, você não tem experiências com Deus também, e automaticamente a sua fé vai diminuindo. Então é necessário que nós vivamos essa palavra, é necessário que nós abraçamos e entramos de corpo e alma a viver esse plano e esse propósito que Deus estabeleceu para nós. Porque a seara é grande, irmãos, tem para todo mundo. Uma ministração do Antônio Cirilo, ele falou o seguinte, que não adianta você achar que às vezes é cheio do Espírito Santo, que você já tem o bastante, porque há muito mais fora de você do que dentro de você do Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele jamais se esgota, ele jamais deixará de te encher mais e mais e mais. Só que para você ser mais cheio, mais usado, mais transformado e transformar mais pessoas, para isso você precisa buscar mais, você precisa obedecer mais, você precisa conhecer mais, e buscar em conhecer mais e viver mais. E esse é o processo da vida, da nossa vida cristã, da nossa vida de servos, do Deus maravilhoso. Olha o versículo 8. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. E o que é maravilhoso, que aqui que a gente se vê, depois da ministração da palavra, não sei se é Charles Spurgeon que fala, me sumiu, mas creio que seja, que o melhor dia de um culto não é aquele que as pessoas saem de cabeça erguida, mas saem de cabeça baixa. Não é aquele que as pessoas saem pulando, se alegrando, nossa, que palavra alegre, que palavra, mas ao contrário, é aquele dia que você sai de cabeça baixa, refletindo, meu Deus, eu preciso mudar minha vida. E é o que aconteceu com Pedro aqui no versículo 8, ele prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta de mim, pois eu sou pecador. Pois os olhos deles foram abertos, foram abertos através da verdade, através da palavra, e ele reconheceu realmente: Senhor, quanto eu tenho errado, sou sujo, sou pecador, não sou digno de estar na tua presença. Então esse é o propósito da palavra. Se todos os dias que vier alguém pregar a palavra do Senhor aqui, a igreja, todos os dias que Jesus foi para algum lugar pregar a palavra do Evangelho, o propósito era esse, que as pessoas olhassem para si e falassem: eu não estou vivendo isso que foi falado, eu não estou vivendo essa verdade, miserável homem que sou, preciso me consertar, preciso melhorar, preciso fazer algo. Porque se viemos também e só ouvimos, como eu tenho falado aqui, e não fazemos nada a respeito, de nada vai mudar, de nada vai adiantar. Precisamos buscar esse tipo de mudança, precisamos mudar nosso comportamento e receber de fato a palavra e agir para que ela trabalhe em nosso coração. Devemos nos ver pequenos diante de Deus, nós devemos reconhecer que Deus, Ele é grandioso, Ele é eterno, todo-poderoso, que somos dependentes dEle, pois só assim nós vamos conseguir ter um coração transformado e fazer como Pedro,
nos prostrar e adorar verdadeiramente. Porque o adorador, ele reconhece que não é nada sem o seu Deus. O verdadeiro adorador, ele reconhece essa dependência, que ele não é nada, que ele é fraco. E só a palavra de Deus para nos lembrar isso todos os dias. O quão nós somos necessitados desse amor, dessa presença. Como nós precisamos. Porque a força e a capacidade e toda a técnica de Pedro não foi nada, não adiantou nada na vida de Pedro. Pedro estava no fundo do poço e só a palavra de Jesus foi capaz de tirá-lo de lá. Somente a palavra de Jesus é capaz de tirar desse buraco que nós mesmos nos enfiamos. Só ela, porque com nossas forças, sozinhos, nós nunca conseguiremos. Sem Cristo não há salvação, não há libertação, não há mudança de vida, não há paz. Precisamos desse Cristo. No versículo 9, todos ficam espantados, todos ficam abismados, todos ficam com tamanho milagre, com tamanho poder, com tamanha glória e autoridade com parte da palavra. Todos ficam, meu Deus, quem é esse? Que poder, que autoridade, quantos peixes? Porque todos, a maioria ali já acredito eu que conhecia a história de Pedro, sabia pelo que ele estava passando. E ali também, como foi alcançado não só Pedro, mas também foram alcançados mais Tiago e João, Jesus revela seu propósito para Pedro, que os peixes e todo o benefício financeiro não eram nada diante da maior conquista da nossa vida, que é a salvação. E nós vamos ver aqui na frente que Pedro entendeu isso, porque Cristo, ele fez um milagre, ele fez uma coisa sobrenatural na vida de Pedro, e esse milagre rendeu recurso financeiro. Esse milagre transformou a vida de Pedro financeira. Ele ia pagar suas dívidas, ia arrumar tudo que precisava ser arrumado financeiramente. Mas no versículo 11, olha o que Pedro faz. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Diante da sua maior conquista, diante do seu maior sucesso financeiro, profissional, Pedro abandona tudo por Jesus. Ele simplesmente larga tudo por Jesus. Ele abandona tudo e sem olhar para trás. Ele tem um encontro verdadeiro com a palavra, um encontro verdadeiro com Cristo, onde Cristo se torna ali a prioridade de Pedro, e tudo que fica para trás já não tem mais importância. Não que não podamos trabalhar e correr atrás dos nossos sonhos aqui, mas jamais esses sonhos podem tomar o lugar de Jesus em nossas vidas. Jamais esses sonhos podem tomar o lugar de Cristo no nosso coração, jamais. E essa verdade, essa palavra que nos faz enxergar tudo como realmente é, o que realmente importa, o que realmente vale a pena você lutar, pelo que realmente vale você viver, o que de fato te traz uma paz, te traz segurança, te traz amor, senão a palavra, senão a presença de Jesus. E quando Jesus ele entra naquele barco, o fracasso ele vira restauração. A restauração ela vira uma transformação, e a partir da transformação, da aceitação de Pedro, aquilo agora se torna um propósito na vida de Pedro, que é seguir Cristo. E Pedro ele larga tudo para viver esse propósito.
Vamos ler Lucas 18, versículo 24 ao 30, para a gente meditar um pouco. Contextualizando um pouco. E vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas, porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram isso disseram: logo, quem pode salvar-se? Mas ele respondeu: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis para Deus. E disse Pedro: eis que nós deixamos tudo para te seguirmos. E Jesus lhes disse: na verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, pais ou irmãos, ou mulher, ou filhos pelo reino de Deus, que não haja de receber muito mais nesse mundo e na idade vindoura a vida eterna. Irmãos, Cristo está falando aqui que não que é contra a riqueza, que é contra você ser próspero, e muito menos Cristo está falando aqui que você deve abandonar sua família e seu próximo, seu irmão, sua mãe. Mas Cristo, o que ele quis dizer com esse texto? Que você, por aceitar essa palavra e mudar de vida e tomar uma nova direção, nem sempre será bem aceita. E que o dinheiro e as riquezas, as coisas desse mundo não podem estar acima da vontade de Deus na sua vida. E eu não sei se todos vocês, mas eu tenho pessoas da minha família que não são a favor da minha maneira, de eu servir a Jesus como eu sirvo, não concordam com a religião. E às vezes é difícil, você tem amizades que você acaba tendo que abandonar, porque você não consegue conciliar certas amizades com a vida cristã, com o servir a Cristo, com andar com Cristo. Isso que Jesus está dizendo, que se você largar tudo isso que te impede, que é pedra de tropeço na sua vida, Deus, Ele te recompensará e não te deixará passar falta de nada. Você não sentirá falta de uma companhia, de um cuidado, de um consolo, de um amigo. Você não passará fome nem necessidades. Porque aqui mesmo fala no texto, porque o que é impossível para o homem, para Deus é possível. E foi esse possível que aconteceu na vida de Pedro através de Jesus. Que quando a gente se dispõe a seguir a Cristo, olha o que diz aqui a própria palavra, que não haja de receber muito mais nesse mundo, na idade vindoura e na vida eterna. Irmãos, você que realmente tem um coração em Cristo, Ele pode te abençoar muito mais do que você já foi abençoado. E muito mais além disso é a vida eterna, é a vida com Ele eternamente, nos céus, onde nada do que está aqui na terra vai valer, coisa que a traça come, os ladrões roubam, mas lá não. Lá na eternidade não terá fim de tanta glória, de tanta alegria. Vocês creem? Vocês esperam por isso? Amém. Glória a Deus. Deus é fiel. Então assim foi, meus irmãos, começando a trajetória de Pedro, a mudança de Pedro. Assim foram acontecendo a transformação de Pedro a partir do momento que Jesus começa a entrar na vida de Pedro. E Pedro assim começa um ministério com Jesus, uma vida nova com Jesus. E agora ele passa por um novo momento de restauração, porque a primeira coisa que devemos fazer é aceitar essa palavra e agirmos diante dela e buscarmos viver ela. Mas só que isso não quer dizer que será só um mar de rosas, que será agora tudo lindo, maravilhoso e que somos perfeitos e nunca cairemos, e nunca mais nos desviaremos.
de certos caminhos que possamos precisar de arrependimento e mudança, porque o propósito, ele leva tempo. O caminhar com Cristo, a mudança, a restauração, ela leva um certo tempo, um certo período de aprendizado, conhecimento, às vezes bater a cabeça, e assim foi com Pedro. Mas mesmo assim, no caminhar de Pedro com Cristo, ele teve várias experiências como essa. Por exemplo, como andar com Jesus, a vida de Pedro, ele vive grandes experiências como ver a filha de Jairo ser curada e ressuscitada, a transfiguração, Pedro anda sobre as águas e tem seu nome mudado, como que em Mateus 16, versículo 13, vamos ler aqui, que até então ele é Simão, mas a partir do momento do caminhar de Simão com Cristo, o nome dele é mudado, e assim é revelado o propósito mais uma vez na vida de agora Pedro. E chegando Jesus às partes da Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Deixa eu ler aqui que vai ser melhor. Aqui. E eles disseram, uns João o Batista, outros Elias e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele, eu vos e vós, quem dizes que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas o Pai que estás no céu. E também eu digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Agora, meus irmãos, Pedro verdadeiramente é transformado e há uma revelação poderosa na vida dele através do Espírito Santo. E Pedro, olha com autoridade e poder que é designada a vida dele por Jesus. E essa autoridade não é só na vida de Pedro, pois Cristo disse isso para Pedro, mas ele se refere na verdade à igreja do Senhor. Toda essa autoridade sobre o inferno, sobre a terra, essa autoridade está em nós, meus irmãos. Mas é o que eu estou falando até agora, que para essa autoridade, para funcionar, para acontecer, a gente precisa agir mediante a palavra. A gente precisa seguir de acordo com o que a palavra nos orienta, para que nós possamos orar e doentes serem sarados, demônios serem expulsos, para que pessoas se arrependam. Há uma autoridade, há um poder nesse nome que é Jesus, há uma autoridade, um poder nessa palavra, porque o Deus que nós servimos, Ele não mudou. De geração em geração, as pessoas que vêm mudando, se afastando, se acomodando, essa autoridade ainda vale para aqueles que têm fé, para aqueles que vivem a palavra. E olha que interessante, esse texto é muito usado pelos católicos, apostólicos romanos. O que eles vão falar? Que aqui Cristo está dando a chave do céu para Pedro, porque Pedro agora ele seria o primeiro papa, e a partir deles viriam outros e outros papas, e essa autoridade estaria na mão de um homem. Mas isso não é verdade. Esse poder, essa rocha, essa pedra estaria na mão de um homem, mas há um trocadilho no grego entre a palavra Petra e Petros. E esse trocadilho quer dizer que, para vocês entenderem, Petros, que é fragmento de rochas, ele deriva de Petra, que é rocha firme e sólida.
E quando Cristo está dizendo aqui, vamos voltar no texto aqui. E também te digo que tu és Pedro. Aqui Jesus diz: eis que te digo que tu és Petros, fragmento de rocha. E sobre esta Petra, ou rocha sólida, edificarei a minha igreja. No português também, assim como no grego, também quando nós vamos ler esta, quando você, por exemplo, pega essa Bíblia e você fala, essa Bíblia, é quando ela está do lado de lá, você aponta e fala, essa Bíblia. Quando a Bíblia está aqui com você, você fala assim, esta Bíblia. Estão entendendo? Cristo aqui, ele está dizendo o quê? Você, Pedro, fragmento de rocha, mas sobre esta pedra, Cristo volta para ele. Pois ele está dizendo, você terá autoridade, poder, mas sobre esta rocha, que sou eu, que te dará fundamento, que te dará condições para que você exerça esse ministério. Então você, igreja, você é fragmento de rocha. Você receberá poder, autoridades para falar do meu nome, para curar. E o que você determinar na terra será determinado no céu. Mas sobre a mim, Jesus, que você terá essa autoridade. É através de mim, é comigo. Pois você não andará sozinho. Sozinho você ainda será incapaz de exercer esse ministério. Estão entendendo? Amém? Porque, irmãos, homens sempre têm altos e baixos. E nós não podemos deixar subir para a nossa cabeça um cargo, um talento qual Deus nos dá para usar na sua obra. Nós não podemos deixar que isso suba ao ponto da gente achar em algum momento que a gente é dono da razão e que a gente sabe o que está fazendo, porque você passa a ignorar isso aqui, a palavra que te dá direção todos os dias. A gente não pode se achar o sabe tudo, que não precisa ler mais, não precisa estudar, não precisa orar, porque esse mesmo Pedro que recebeu esse propósito, essa revelação, que seu nome foi mudado, aqui lemos até o versículo 19, se descermos um pouco mais para o versículo 22, no mesmo contexto, Cristo vai falar o quê? Vai falar da sua morte e ressurreição. E que Pedro fala? Versículo 22 do capítulo 16, mesmo capítulo, Cauê. E Pedro, tomando de parte, começou a repreendê-lo. Pedro começou a repreender Jesus, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. O mesmo homem, em pouco espaço de tempo, olha a oscilação. Em um momento de distração, em um momento às vezes de orgulho, que já achou, opa, eu estou com tudo. Esse homem vai questionar a palavra, sobre qual deveria ser o propósito, sobre qual deveria ser o projeto que Deus tinha para a humanidade, sobre como Deus deveria salvar a humanidade. E o mesmo homem que é um fragmento de rocha que estabelecerá a igreja com Cristo, ele também é chamado de Satanás, ele é usado por Satanás ali, para tentar encobrir o próprio Cristo. Olha a oscilação do homem, do ser humano, 1 minuto de distração, 1 minuto que seu pensamento voa. O que acontece? Por isso devemos nos manter vigilantes, jejuar, orar, buscar na palavra, e sejamos transformados por ela, não só ano passado, ou quando eu me converti, mas todos os dias sendo transformados e renovados por ela. Em João 13, 6-8, Pedro também não permite que Jesus lave seus pés.
Em João 18, 10, 11, Pedro fere o servo do sumo sacerdote por impulso, ele o ataca quando Jesus vai ser preso. Em Mateus 26, 58, Pedro segue Jesus de longe, quando Jesus é Pedro, a palavra que não vou ler, meus irmãos, para a gente agilizar aqui. Mas Pedro segue olhando Jesus de longe, sendo preso. E em Mateus 26, 69 a 75, Pedro nega Jesus 3 vezes, como o próprio Jesus tinha falado. Então, nós não devemos ser tomados por nossos sentimentos, por orgulho, por autossuficiência, porque assim como Pedro, que foi um homem chamado, transformado, mudado por Deus, mas teve seus momentos de fraqueza, teve seus momentos de queda, e teve seus momentos de insuficiência novamente, mesmo seguindo Cristo, mesmo andando ao lado dele por 3 anos, Pedro ainda passou por esse tipo de momento. Em Lucas, vamos ver esse Lucas 22, 61. Lucas 22, 61. Passou. Olha o que diz. Pedro nega Jesus 3 vezes. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito: antes que o galo cante, hoje me negarás 3 vezes. Então, quando Pedro de longe olha para Cristo, quando ele erra, o que ele faz? Ele lembra-se da palavra, e por isso devemos meditar e ter a palavra em nossa mente, em nosso coração, para que lembremos dela nesse tipo de momento, que possamos errar, que possamos ter uma atitude contrária à vontade de Deus, seja uma atitude involuntária de emoção como Pedro, você ser uma pessoa impulsiva naquele momento, mas lembrar da palavra do Senhor e falar: eu errei. E essa palavra, quando você se lembrar da palavra de Deus, você se lembrar da queda, se lembrar de onde você errou, você voltar atrás com humildade e começar de novo. Isso que acontece com Pedro, como um ser humano normal, um homem normal, ele se deixou em alguns momentos, como nós conversamos aqui, ele se deixou se levar pelo seu próprio entendimento, pelo seu próprio achismo, ou por orgulho. Mas o que importa também é que ele se lembra da palavra e se ergue, pois chega um momento que a pessoa pode se sentir imbatível, mas só que quando nós sentimos assim, meus irmãos, é perigoso, porque como Pedro, você pode passar a se esquecer de quem te dá forças, de quem te dá sustento, de quem te dá direção e quem é o verdadeiro caminho que devemos seguir. Precisamos ser fundamentados em Jesus. Nossa vida é um processo como de Pedro, de altos e baixos. E em João 21, o 15 ao 17, não vou ler também, Jesus, ele ressuscita. E o que Jesus vai fazer quando ele se encontra com Pedro? Ele pergunta 3 vezes: Pedro, você me ama? Pedro diz: eu te amo, Senhor, arrependido, arrebentado, quebrado, eu te amo, então apacenta minhas ovelhas. Pedro, você me ama? Eu te amo, Senhor, então apacenta as minhas ovelhas. Pedro, você me ama? Ele fala assim: Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas. Pedro de não resolve e fala: Senhor, o Senhor que sabe, o Senhor sabe todas as coisas, que eu te amo. Então, Jesus volta e retrata com Pedro, porque não é por um erro, ou às vezes alguma coisa do seu passado, que você possa pensar que isso te pesa e te impede de servir a Deus, que te torna impuro. Isso só te afasta de Deus se você continuar nesse erro, se você continuar com esse tipo de atitude, pensamentos. Mas se você, como Pedro,
se arrepender, se quebrantar e falar: Senhor, eu te amo, me restaura. O Senhor, Ele não abre mão de você, Ele não vai te impedir de cumprir o seu propósito na vida. O Senhor, Ele vai te ajudar a você se erguer de pé e você ser restaurado. O Senhor, Ele vai te ajudar, o Senhor, Ele vai te ajudar a se recompor e te mostrar que Ele está pronto e disposto a andar com você até a consumação dos séculos. E esse mesmo Pedro de altos e baixos, que passou por todo esse período de transformação, de mudança, de experiências com Cristo, sendo algumas boas, outras negativas, Pedro foi crescendo e aprendendo. Em Atos 2, esse mesmo Pedro, quando inaugura a igreja, ele toma frente e ministra o evangelho, a mesma palavra que foi ministrada para ele. E através da vida de Pedro, esse homem pecador, dependente de Cristo, 3.000 almas são convertidas. 3.000 almas através desse homem, porque ele tomou uma decisão de seguir a palavra e obedecê-la e ter uma atitude através dessa palavra. E isso foram outras e outras que foram sendo transformadas. E para finalizar, nós vamos concluir com a própria carta de Pedro, esse mesmo Pedro e tudo que ele vive. Cauê, em 1 Pedro 5,7, por favor. Primeira Pedro 5,7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então Pedro, diante de toda a experiência, o que ele fala? Lance sobre ele toda a vossa ansiedade. Toda essa sua ansiedade, se lance a ele. Em 2 Pedro 3,18, Pedro vai dizer: crescei na graça e no conhecimento do Senhor. Cresça na graça, na experiência, na vivência com Cristo, no dia a dia, todos os dias, e também no conhecimento, na sabedoria, em saber quem Ele é de fato, em todos os dias buscar conhecê-lo. E 2 Pedro, capítulo 1, versículo 5. Vamos ler do versículo 5 ao 7 para finalizar, 5 ao 10. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e à virtude o conhecimento, e ao conhecimento a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade o amor fraternal, ao amor fraternal o amor. Porque se em vós houver abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estareis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação à eleição, porque fazendo isso, nunca, jamais tropeçareis. Então Pedro quer dizer o que aqui para nós, para finalizar? Ainda que você passe por altos e baixos, ainda que você passe por experiências maravilhosas e outras nem tanto, momentos difíceis que você bateu cabeça, que você andou contra a corrente, irmãos, persistam, não desistam, porque Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. Amém? Glória a Deus. Essa é a palavra que Deus tem para o nosso coração.